dar um esporro em Marcelo Calil. Você me lembrou do Magaldi, que figura, né, bicho? Que pena o Magaldi, pô. Pô, Magaldi. E aquele menino que foi o presidente do Cubango, como é o nome dele? O Pelé? Não, Ney. Ney. Ney, um escurinho, Ney. Eu conheci mais de um. O Mário era Mário o quê? Mário Dias. Mário Dias era jornalista. E Cubango, o vereador, o Albano, né? Que era um empresário da área de roupas, né? E era fanático por samba. Porque o Albano, inclusive, ele considerava o samba que ele considerava a sua biografia, o samba do Edson Conceição Aloysio. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Né? Porque ele pesava 200 quilos, pô. E era sambista, salgueirense, saía no Salgueiro de bengala. Me lembro, na fase final, botava um terno branco, a gravata vermelha, ele, a dona Terezinha do lado, e foi presidente do Viradouro, né? Mas na época dele, o Viradouro ainda era, não é como hoje, né, pô? Exatamente. Eu, de vez em quando, lembro disso dele e tal. Então, ele lembrou do Magaldi, que era um vereador, ia muito lá na madrugada, no tempo da Globo e tal, e era um ferrenho defensor do samba autêntico e o samba do lado de lá, né? Porque, lógico, as escolas de samba do Rio, muito mais antigas, né? Já Mangueira... Né? Década de 1920. Pois é, pô. Então... E agora Niterói mora lá Zé Catimba, pô, que é um dos maiores mitos do samba de maneira geral, né? Exatamente. Mas fala do Marcelo. Não descafole, não. Como o Marcos falou, como eu não conheço o meio, né? Eu não sabia. O cara é chefe de contravenção. Eu acho que ainda bem que ele entendeu. Ele falou, esse cara é ingênuo. Ele não sabe com quem está falando. Foi isso, porra. Né? Porque se ele levasse a mal, porra... Não. Porque eu estava só defendendo o samba mesmo, né, porra? Não estava fazendo samba para ganhar dinheiro, porra. E isso aconteceu também com o Piruinha. Eu fui convidado... Alguém me chamou para ir lá no Piruinha, lá na abolição. Aí eu fiquei admirador dele, rapaz. Ele me levou na casa dele. Tinha várias filhas negras, mulatas, loiras, morenas, todas em volta dele. Quando ele chegava, eu senti que ele tratava elas com maior atenção. Elas, então, papai aqui a toalha, papai aqui o chinelo, papai aqui e tal. Entendeu? Aí eu falei, pô, esse cara é contraventor. Eu sabia que ele era contraventor e tal. Eu divulgava aquela roda de samba dele lá, que o Cristiano Fagundes, que é o autor do Papel de Pão, que é o primeiro grande sucesso do Jorge Aragão, é o Papel de Pão. Né? O Cristiano é de uma família ligada ao Piruinha. A família do Cristiano trabalhava na contravenção do Piruinha. E aí eu falei, poxa, esse cara também é um cara que... e o negócio dele de família, né, bicho? Eles são família mesmo, né? Sim. São, pô. O negócio eu fiquei fã do Piruinha quando ele foi preso, porque ele já está com quase 90 anos, né? Ele não pode nem mais ser preso, né? Pode? 9-4. Nosso assistente está falando, pode acreditar. 9-4. Pois é, pô. Mas, como é que é, né? Aquela área toda ali... É isso. A abolição até Madureira. Cascadura, o eixo da Sul. Então, o samba deve muito... O caso do Natal, que era um homem de contravenção, mas que era fanático pelo samba, né, pô? Mas esse grupo que você gravou, que você ia gravar... fala um pouco sobre esse grupo que você queria fazer esse CD, que tinha umas vozes ali marcantes que você sempre falava dessas vozes. Os componentes.
Olha, eu não estou lembrando bem, Marcos, foi alguém para fazer porque eu já dirigi o conjunto Nosso Samba, que era aquele conjunto que acompanhava a Clara, que estourou, o conjunto Nosso Samba estourou com vários sambas enredo, sambas do Ederaldo Gentil, da Bahia, e que era o melhor conjunto de samba que já houve até hoje. Eu já dirigia, já antes de dirigir a Clara, já dirigia eles. Porque quando a Rádio Globo ainda era, né, Irineu Marinho, eles eram ali do Morro da Providência. Então eles começaram a ouvir o programa em casa lá no Morro e viram que tinha a ver com a vida artística deles. Aí começaram a ir lá na madrugada. Então, e eu acho que era um grupo de Niterói, eu não estou lembrado mais quem é, ou era um disco de compositores de Niterói, que a gente ia fazer uma seleção, né, e depois fazer o disco. Eu acho que foi mais ou menos por aí. E aí, estou querendo lembrar, velho, de vez em quando a coisa só foge, daí a pouco volta, né? Mas, então é que a música, como eu falei para vocês, foi através da música, que a minha ligação é a música, o radialismo, o trabalho do rádio, de produção de disco é música. Por exemplo, um fato que vocês todos sabem, que é o caso do Vladimir Herzog. Eu sei parte da história do Vladimir Herzog que muita gente não sabe, por causa de música. Eu estava na casa do maestro Luiz Roberto. Luiz Roberto era o principal voz e contrabaixo dos Cariocas. E os Cariocas eram do Severino Filho, que o fundador foi o Ismael Neto, o irmão mais velho. Mas o Severino era muito fanático, religioso, e o conjunto tinha dificuldade de trabalhar. Aí o Luiz Roberto, com 2 crianças em casa, eu falei, Luiz, você tem que começar a fazer arranjo para melhorar a situação e tal. Aí o Nadinho da Ilha, Nadinho, negão, quase 2 metros de altura, uma figuraça humana. Aí marquei na casa do Luiz Roberto, ele morava em Jacarepaguá, não lembro mais se é Jeremário Dantas, porque a propósito de Jeremário Dantas, um dia sem querer, bati na casa do general, que era considerado a Sorbonne do Exército, como é o nome dele? O general Golbery, que o filho dele fazia um curso de inglês comigo. Era o estrategista da ditadura. Isso. O filho dele fazia um curso de inglês comigo. E ele foi chegando no final de ano, ele falou, pô, Adelson, será que você podia... Porque eu já tinha feito um cursinho antes, estava um pouco adiantado. Ele falou, será que você não podia... Que eu ouvia quando o professor fazia a chamada, só que é Golbery. Eu aqui comigo falei, será que esse cara é filho desse troglodita? Aí isso foi chegando no final de ano e falou, não, será que você não podia me dar umas aulas? Eu estou meio atrasado, estou com medo de levar bomba. Daria para você ir lá na minha casa, era na Jeremário Dantas. Aí uma casa grande, a mãe gostava de bicho, tinha várias aves, vários bichos, mas eu nunca vi o casal. Aí depois da aula, porque a mídia dizia que o Golbery fazia crítica literária na orelha dos livros de poetas. Ele tinha 10 mil livros na biblioteca dele. Eu estive dentro da biblioteca. Mano. Aí teve hora que eu falei para ele, o Golberyzinho, bem que eu sabia que você era filho desse troco, eu já tinha um pouco de intimidade com ele. Deixa eu ver se a crítica literária é verdade o que ela fala. Aí peguei um livro, não sei se é o Bandeira ou Drummond, um livro de... E realmente, ele escrevia assim, aqui nessa bandazinha aqui, uma letrinha muito boa, pequenas críticas. Fazia anotações à margem. Fazia, o Golbery. Mas aí estava com o Luiz Roberto, e depois que eu expliquei para ele o que eu queria na produção, aí ele ficou com o Nadinho para testar o grave, o agudo. A mulher dele me chama do lado, Erlinha, e diz assim, Adelson, será que você poderia ajudar um amigo nosso? Eu falei, não, se eu puder, tiver meu alcance. Eu falei, o que é? Aí ele falou, não, é que você é amigo dos Brunines, lá na rádio,
que os Brunini, mas o Brunini também já estava sendo, como o Lacerda já estava sendo jogado lá para Bangu, eles também já não estavam, o Raul já não era mais deputado e tal. Mas, isso. E quem sabe você possa ajudar. Aí explicou, não, é um delegado, amigo nosso, da minha família, cara sério, incorruptível, que leva cioso da profissão, e que deu um bote numa meia dúzia de moleque da Zona Sul, filhinho de papai, negócio de droga. E fizeram tudo para comprar ele. Fizeram tudo. Quando viram que não conseguiam, como era um filhinho de papai liga para o político transfere. Eles fazem muito isso, né? Foi o caso agora da Marielle. Quantos delegados foram mudados, né? Mandaram ele para o Mato Grosso. No meio do caminho, ele recebe um telefonema para ficar em São Paulo. E botaram ele numa delegacia lá. E como ele era do Rio, a equipe da delegacia não conhecia ele, uma semana ou duas depois, tipo assim, 2h30 da manhã, o carcereiro bateu na porta, pediu licença para entrar, falou, doutor, o que é, meu filho? Doutor, vai na cela tal, que o DOI-CODE largou um preso arrebentado de pau aí, que ele não vai aguentar passar essa noite. E se ele morrer aí, o senhor já tem ideia do que vai acontecer. E como ele era um cara limpo, parece que ligou direto para o general Edinardo, pô, que era o comandante do segundo exército. Cambada de canalha, tu tem assumir as merdas que fazem, tira esse preso da minha delegacia agora, que se ele morrer aqui, vocês vão ver o que vai dar amanhã. E diz que 15 minutos depois, o mesmo camburão que levou foi buscar, e segundo ela, eles iam desová-lo na confluência da Dutra com a Fernão Dias, que elas chegou meio juntas em São Paulo, e era um matagal. Mas como sentiram que o negócio já estava perigando, é quando ele amanhece, 2 ou 3 dias depois, enforcado com papel, pedindo desculpas à família. Até quando ela me falou isso, é o meu pensamento. Quando ela me falou isso, eu falei, Erlinha, eu queria te agradecer por uma coisa. Eu sempre desconfiei, mas agora você está me dando mais ou menos uma certeza. Getúlio Vargas não se suicidou. Aquela carta é como a do Vladimir Herzog. É escrita pela CIA. Que depois aquela vedete falou que ela estava com ele no quarto, entraram 3 caras e mataram ele. Porque ele criou a Petrobras, porra. Virgínia. Entendeu? Virgínia Lange. É? Então, aí, no dia seguinte, ele estava fora da delegacia. E eles botaram ele num apartamento de cobertura, que atrás tinha um outro apartamento que não era visto do panorama normal do prédio, que morava uma velhinha que ficou amiga da mulher dele. 2 dias depois, botaram ele numa delegacia de economia mista de São Paulo, esse delegado amigo da mulher do maestro Roberto. Dias depois, de novo, alguém bateu na porta da... Dá licença, doutor. Não. Doutor, é o seguinte, eu sou um dos gerentes do MAP. MAP foi o primeiro shopping de São Paulo, né? Sim. E teve uma reunião da diretoria, pediram para vir falar com o senhor aqui, que a equipe está todo dia lá, um dia que é um liquidificador, outro dia que é uma bicicleta, outro dia que é uma geladeira, que é um ar-condicionado. E mandaram dizer para o senhor que se no final do mês, uma geladeira, mas assim, todo dia não dá para aguentar. E disse assim, ué, pediram em nome da delegacia? Ela é, pediram em nome da delegacia. Pode ir embora que não vai acontecer mais isso. Reuniu a equipe, que não conhecia bem ele, deu um sabão geral, disse, ó, se acontecer de novo, bota todo mundo na rua. Quando ele chegou em casa, o telefone não parou de tocar 24 horas, dia e noite, e de lá de cima olhava, via carros estranhos, rondando o prédio. Filho perdeu a escola, a mulher ficou com problema psiquiátrico, série de... E lá, num mês depois desse horror, numa madrugada, bateram na porta violentamente. Ele falou, bom, vou morrer. Depois desse terror, meteu a mão na arma e foi na porta. Quando ele puxou a porta, caiu um cadáver em cima dele com a língua pregada no peito, que é uma senha da polícia. Né? Se você falar o que sabe,
vai morrer como esse. É a história do Vladimir. Esse meio, essa periferia do delegado, ninguém sabe, pô. E soube por causa de música. Eu fui resolver um arranjo, né? E a mulher... Não, e um detalhe. Quando eu produzi o João Nogueira, sempre estava o Nilton Feital, o pai do Paulo César Feital, dentro do estúdio, e um outro cara que eram amigos do João. E aí, um dia, estava sempre lá ele. Até o Nilton Feital... O Nilton Feital... que eu ouvia muito o João pessoalmente, gravando músicas dele com a Clara. E depois eu consegui que a gravadora contratasse ele e começou a carreira do João. Mas quando eu fui gravar ele, depois de fazer as bases, quando ele foi botar a voz, o João tinha uma arcada dentária um pouco para dentro, e eu não estava conseguindo entender o que ele estava cantando na hora de botar a voz. Aí eu fiquei preocupado, e o Nilton Feital, que o Nilton defendia os casos dele de manhã, e o relax dele é lá dentro do estúdio com a gente. Eu, moleque, você está preocupado com o quê? Eu falei, não, é que ele fala, eu mordi a língua assim. Falei, não, eu estou preocupado que o João está com a dicção muito ruim, eu precisava passar uns exercícios de dicção, mas ele é meio bandalho, eu estou com medo dele não cumprir. Falou, não, eu tenho uma casa em Paquetá, passa o exercício aí para mim no papel. Ele vai dar agora comigo lá para casa, só vai voltar aqui quando ele tiver condição de botar a voz. E ficou com o João 2 semanas lá em Paquetá. Foi quando ele gravou pela primeira vez. Num braço só, eu já fiz o que você não faria. Acho que era, e a voz dele estava perfeita. Então, e esse outro, que era amigo do João. Eu entrei um dia num escritório ali na área da Cinelândia. Alguém pediu, não sei se eu fui assinar alguma coisa, e quando eu entrei era ele. Aí depois que ele me atendeu, ele me chamou num canto e me contou a mesma história que a mulher do Luiz me contou. Porque no início eu falei, será que a Erlinha não está querendo testar minha solidariedade de tentar ajudar o delegado, né? Não, as famílias não se conheciam, mas eram amigas do mesmo delegado. Aí eu tive a confirmação que era verdadeira a história do... Bom, eu vou fazer aqui uma proposta, porque é a tarefa dos organizadores, né, Elia? Adelson vai receber agora uma homenagem. Mas vocês perceberam que é uma fonte inesgotável de causos, histórias, todas verídicas. Ele não é aquele personagem do Chico Anísio, não é isso? Ao contrário, é mentira, Terta? Não. Ele está com um repertório, porque são décadas dedicadas à cultura popular brasileira, à produção fonográfica, à produção cultural. Portanto, é um personagem dos mais ricos, como todos que nós traremos aqui. Sim, ele é memória, ele é um arquivo ambulante. Vivo. Não, tá bom. Bom, com essa... Está fugindo.